A live hoje é sobre projeção astral, né? Dando continuidade para nossa série. É o quarto encontro e o tema que a gente vai focar hoje é um tema interessante. Bom, sair do corpo, o que que eu vou encontrar lá no astral? Você vê que eu tô tentando seguir uma ordem, né? Então eu falei o que que é projeção, a diferença de sonho lúcido, projeção, não sei o quê. Falei sobre sintomas projetivos, né? Coisas que ajudam você a sair, como que você faz. Então essa foi a segunda. Eu dei dicas aqui de técnicas, né? De movimentação energética, que é uma prática que ajuda muito, muito, muito a você avançar aí na projeção astral. E aí hoje eu vou já avançar. Então, sair do corpo, o que que eu vou ver no astral? Então, eu vou colocar várias situações aqui. Não vai dar pra eu falar tudo, porque obviamente a gente não sabe tudo que existe lá no astral. É um mundo vasto, né? Mas vou te falar aqui o que eu já vi e o que eu sei que tem, mesmo aquilo que eu não vi, mas que eu já vi outros projetores falando, tá? Então vamos partir do ponto de que você tá projetando, você acabou de sair do seu corpo e você abriu consciência no seu quarto, né? Então vamos partir desse ponto, depois eu coloco a outra opção, né? Que é você abrir a consciência já lá fora. Então você abriu consciência no seu quarto. Então a primeira coisa que você vai ver é sua cama, seu quarto, seu corpo. Aí sempre lembrando que assim que você sai do corpo, não é bom você ficar ali analisando. Tudo bem dar uma olhadinha, porque é até importante pra você validar que você, pô, saiu do corpo mesmo, né? Tô em projeção. Mas não fica ali olhando, fica porque você vai ser puxado de volta pro corpo, se você ficar muito ali perto dele. Então, perceber que tá fora do corpo, já sai. É muito comum, aí eu vou também jogar a real aqui, é muito, muito, muito comum que você veja alguém no seu quarto, coisas, seres lá no seu quarto. Pode ser que você veja seres familiares, assim, não da família, mas seres conhecidos no plano espiritual, seu mentor, algum dos seus guias, algum amigo espiritual que você tenha, e você talvez não, se você tiver consciente, né, a gente tá falando de projeção astral, então você vai ter a mesma consciência que você tem no corpo. Logo, você não vai reconhecer aquela pessoa, né, mesmo sendo um amigo no astral, mas você vai sentir uma coisa boa, vai sentir uma familiaridade, né? Isso é muito bom. Você vai sentir, não precisa você ter certeza, ai, será que é bom ou não? Se você sentir uma coisa estranha, não era coisa boa. Mas tem também as opções de você sentir, você ver coisas não boas no seu quarto, tá? Isso também não é incomum. Porque assim, gente, nós somos obsediados com frequência. Algumas obsessões duram muito tempo, essas, né, são as mais difíceis e tal, mas algumas são passageiras, assim, dura dias, uma semana, um mês. Às vezes é um espírito que encostou em você em um lugar que você foi, que não era lá grandes coisas, né? Um lugar que não era muito bacana. Você baixou a frequência, sintonizou com aquele espírito, ele foi com a tua cara e te acompanhou até em casa. E aí ele fica com você até perder a sintonia ou até ele querer sair. Então acontece. Não acontece às vezes de você ir para um lugar, fazer uma viagem, você volta e fica meio estranho por um tempo. Comigo acontece bastante em viagem, assim. Principalmente viagens para lugares muito diferentes, muito longe. Então, se eu viajo para outra cidade, assim, para outro estado, para outro país, eu volto, eu fico meio estranha ainda. Não é uma regra, mas pode ser que você tenha trazido alguma coisa aí que ficou um pouco com você. Às vezes não é nem espírito, mas é uma energia, sabe? E aí, quando é espírito, ele pode ficar um tempo ainda, até você se recuperar, você ficar, né, voltar à sua rotina, voltar a fazer suas orações, porque, gente, às vezes a gente tem práticas espirituais de proteção, uma oração, um banho, uma meditação, que quando a gente viaja, vai ficar um tempo fora, você não faz. Então, não que obrigatoriamente você vai atrair um obsessor, mas é comum acontecer. E tudo bem, faz parte, tá nesse planeta, né? Tá na chuva, vai se molhar em algum momento. Então, mas conforme você vai de novo se realinhando, você, você perde a sintonia, né? O espírito perde a sintonia com você e ele sai. Então, às vezes você acorda do seu corpo, né? Abre projeção, abre a lucidez e tem coisas lá que não são legais. Isso é muito comum. Muitas vezes vocês comentam aqui em live, comentam no meu direct, comentam aí nos outros canais que a gente tem. Que você, eu fiz projeção, mas eu abri o olho e eu vi uma coisa horrível do lado da minha cama. Eu fiquei com tanto medo que eu voltei.
é super comum. E não tem muito o que fazer durante a projeção, assim, ou você sai, encara assim o medo, não olha e sai do quarto e sai da sua casa para que você aproveite a experiência, ou você vai voltar pro corpo, porque às vezes esses seres eles não querem que você abra consciência mesmo, para que você não veja o que tá acontecendo ali, né? Então eles vão ficar te assombrando mesmo, te assustando para que você não abra consciência. Então tem que trabalhar o medo. E então tem essa situação. Eu, de novo, eu não fico muito apegada ao meu quarto, ao meu corpo, né? O que tá acontecendo ali quando eu saio de cara, assim, no meu corpo. Por isso que eu dificilmente vejo coisa aqui quando eu saio do meu corpo. Já aconteceu, mas é difícil. O meu conselho é, se você tá no começo, não fica pegada nisso, já sai logo, não fica, ai, tinha alguma coisa. E nos que eu sei que o medo é muito forte, porque eles, como eu falei, eles estão com a intenção de botar medo mesmo, mas se você tiver um pouco mais controle, conseguir ter um pouco mais de controle, procura não ficar focando os olhos, tentando entender o que que é. Já sai. Quando você voltar para o seu corpo, de manhã, quando você acordar, aí sim você pensa em estratégias para que você mude a vibração ali da sua casa, a sua frequência, para que aquilo vá embora. Mas eu não acho que, pelo menos no começo, se você é inexperiente em projeção, eu não acho produtivo você tentar resolver isso fora do corpo. Quando você acabou de sair, você não tem experiência, você não tá com um mentor ali do lado. Eu não acho, você não vai conseguir, na verdade. Vai acabar sendo assustado, sendo aterrorizado, vai voltar pro corpo e pode até criar uma barreira para que você. E você não vai conseguir sair de novo no futuro, pelo menos não tão cedo, tá? Às vezes não dá pra fazer isso, mas eu sempre falo, não se apeguem muito a isso, assim, não achem que, ai, que medo, não sei o quê. Ele vai estar lá, você saindo consciente ou não. Não é a projeção que vai fazer você ver, espíritos ruins ou em desequilíbrio irem pra sua casa. Não é a projeção que faz isso. Ele já tá lá, você projetando ou não. Se você coloca isso na sua cabeça, fica mais tranquilo, eu acho, assim, encarar a situação. Porque aí você fala, pô, não é a questão de projeção, tira esse fator com esse problema aqui que eu preciso resolver de outra forma, né? Então não é durante a projeção, não é por isso que eu não vou projetar, porque eu pelo menos prefiro saber o que tá acontecendo para eu poder agir sobre do que eu não ver nada, não saber de nada e aquilo ali ficar só ganhando cada vez mais força, né? Então, você sabendo, você age depois. Agora, beleza, você saiu do seu corpo na sua casa. Você pode. Eu costumo já sair pela janela, justamente por isso, pra não ficar vendo coisa em casa, me assustar e tal, sabe? Ou então eu ficar muito apegada ali ao que eu tô vendo no meu corpo, não sei o que, eu vou lá e volto. Então eu saio pela janela. O meu quarto, ele fica no segundo andar da minha casa, então ele é uma casa alta, né? Então, mesmo assim, eu já tô acostumada. Então, nunca caí. Nunca tive a coisa de eu sair pela janela e cair. Eu já saio e sinto o vento, assim. Eu sei que tem pessoas que fazem projeção ou que têm sonhos lúcidos e voam e a pessoa vê bater nos braços ou então sente todo o percurso do voo. Quando eu saio do meu quarto, é muito rápido. Eu sinto o vento, assim, eu vejo as coisas muito rápido, mas eu não sinto essa energia do voo. Quando eu saio do corpo, é muito louco. Eu sinto quando eu já tô lá fora, quando eu abro consciência lá fora. Eu acho que minha cabeça fica tão focada em sair de perto do corpo que eu saio muito rápido. Em questão de segundos, eu já tô em outro lugar, já tô em solo, sabe? Então, eu sempre faço isso, eu saio pela janela. Mas você pode sair também pela porta. Aí tem alguns fatores, né, que eu nunca vi, porque eu não moro em apartamento. E quando eu morei já em apartamento com a minha família, mas era faz muitos anos, eu nunca projetei que eu me lembre. Então eu não sei como funcionava. Ah, e de qualquer forma eu morei no térreo, né, quando eu morava nesse apartamento. Mas também eu não lembro de ter feito projeção lá. Só que dizem que quando você mora em apartamento, tem gente que sai pelas escadas, que tá lúcido, sai da sua casa e sai pelas escadas porque não funciona o elevador, né? E aí falam que essas escadas, os prédios no plano astral, falam que é o próprio terror, assim. Que é um negócio muito louco, que acontece de tudo, que você vê de tudo horrível lá.
Eu acho muito louco, mas eu já vi alguns projetores falando isso. Tô só reproduzindo, porque eu nunca vi, porque, de novo, eu nunca morei em apartamento quando era criancinha. E não projetei. Então, assim, falam que se é o seu começo, não é muito bom você sair pela escada. Só que pelo elevador também não vai funcionar. Então, o ideal é sair pela janela também. Só que você tem que estar muito confiante. E aí é o risco, né, gente? Você tem que ter certeza que você tá fora do corpo pra não pular da janela, hein? Pelo amor de Deus. Mas você tendo essa consciência, eu tô fora do corpo mesmo, né? Meu corpo tá deitado, eu tô fora do corpo. Aí você sai pela janela e vai sem medo, porque senão você vai cair e aí você acorda, né? Você não vai se esborrachar lá embaixo. Só que a adrenalina, né, de estar caindo vai fazer você acordar. É ruim, pra quem mora em apartamento é um pouco ruim, né? Essa coisa de você sair do corpo consciente. E aí você vai sair na rua e você pode pensar no lugar. E, gente, é muito rápido. Você pensou no lugar, você costuma ir. Dentro de casa, pra mim funciona bem. Quando eu saio do corpo dentro de casa e já penso no lugar, eu olho pra janela, pego o impulso e já tô no lugar. Mas tem pessoas que falam que quando tá dentro de casa, pensa num lugar pra ir e não vai. Então, eu acho que existe uma limitação, não é uma limitação técnica, mas é uma limitação talvez psíquica mesmo. Você pensa quando você está dentro de casa e você não consegue se projetar nesse lugar. Só que na rua é mais fácil. Então, uma vez que você está na rua, você vai pensar em um lugar e você vai estar naquele lugar muito fácil. Isso acontece comigo, tá? Quem tiver outras experiências me conta. Quem não consegue sair de casa quando tá em projeção, conta pra mim, tá? Conta aqui pra gente, pra eu entender melhor como que funciona isso. Que comigo nunca foi assim. Eu penso, eu saio. Não que eu vou pro lugar que eu quero. Isso é um ponto também. Eu não vou pro lugar que eu quero, não. Mas eu penso, né, no lugar e eu saio de lá e vou parar em algum canto, eu paro. E aí, gente, quando você sai na sua casa, tem de tudo, assim, ó. A última vez que eu abri consciência, que eu vi aqui a minha rua, eu não abri consciência na saída do corpo, eu abri na volta. Me deixaram na avenida aqui, e foi a hora que me deixaram na avenida que eu abri a consciência, atravessei a avenida e entrei na minha rua. Gente, foi uma coisa assim, eu fiquei muito feliz por ter aberto consciência naquele momento, porque eu vi o quanto a noite é viva no astral, no plano, na crosta. Porque é muito comum a gente abrir consciência e estar em algum lugar de outra dimensão mesmo. Então, tá no umbral, né? Umbral leve, grosso, médio. Mas na crosta a gente também abre consciência. E como que é aqui na crosta? Acontece muita coisa. Tudo que tem, quase tudo que tem na matéria tem o equivalente na crosta. De casas, tem construções que não existem na matéria, então pode ter sei lá, um prédio que funciona, um hospital no meio da sua rua. Isso é muito incrível, né? Na minha rua, eu vi muita coisa acontecendo. Tinha muito espírito andando, assim. Eu não vi ninguém zanzando, assim, aleatório. Por exemplo, espírito perdido, assim, sabe? Então, muito desequilibrado, eu não vi. A rua era muito iluminada, mas era noite. Então, parecia que tinha holofotes, sabe? Era muito mais iluminada do que um poste ilumina, por exemplo. Era aquela coisa da noite com holofotes, como se fosse um estádio de futebol que fica muito iluminado, mas você tá vendo que tá noite. E, e aí tinha umas pessoas andando, espíritos que você vê que eles não estavam ali, não estavam não estavam super bem, mas também não estavam mal, tava consciente, tava de boa lá andando, e ninguém mexia com eles, que eles também não estavam mexendo com ninguém. Eu vi um caboclo gigante, gente, parecia que ele tinha 3 metros. Não devia ter 3 metros, mas sei lá, 2,20 m. Era muito alto. Que eu sou muito alto, eu tenho 1,75 m. E ele era, tipo, muito mais alto que eu. Passei do lado, assim, dele, ele era muito mais alto que eu. E esse caboclo tava falando com um cara que parecia do jeito que os espíritas descrevem mentores, sabe? Uma pessoa normal, com roupa branca, toda branca, assim. E os dois estavam trocando ideia, assim, conversando e tal, e subindo descendo a rua, e eu subindo. E tinha essas pessoas andando aleatórias, tinha muito socorrista aparecendo do SAMU, e eu vi 2 ambulâncias. Eu falei pra vocês numa live, não foi sobre projeção, mas eu falei numa live aleatória, que tinha 2 ambulâncias, e elas não tinha as laterais, né? As laterais eram abertas. E eles estavam trazendo, não sei de que rua, não era da minha rua, eles estavam trazendo, tipo da avenida, de algum lugar ali do bairro, umas pessoas, né? Uns espíritos na maca.
Não eram muitos, mas eu vi, sei lá, pelo menos uns quatro, assim. E eles levavam assim na maca e colocavam na ambulância. E a ambulância ela ficava meio que flutuando um pouquinho acima do solo, assim. E muita coisa acontecendo. Eu vi umas mulheres conversando, eu vi pessoas que estavam assim andando meio assim, sabe? Parecendo um encarnado que tava fora do corpo. Então você vai ver umas coisas normais assim. Se você não mora num lugar perigoso, num lugar que acontecem coisas, que tem bar, porque um lugar que tem bar perto vai ter espírito ruim ali do lado. Ruim que eu digo assim, que não tá bem, não é que ele é maldoso, que não tá bem, viciado, é, espírito em desequilíbrio, espírito, os dois espíritos brigando. Se você morar perto de algum bar, com certeza vai ter. É, ou então balada, sabe? Alguma coisa que promove assim o uso de bebida, de tóxico, ou então, né, perto de comunidade que tem biqueira. Então, vai ter, com certeza vai ter. E não é preconceito, é porque é pela lógica, pela lógica. Os espíritos, eles ficam em locais que se usam essas coisas, né? Quem desencarnou viciado nessas coisas. Para que eles consigam usar. Eles não usam pegando aqui um negócio, usando, colocando na carreira de não sei o que, cheirando. Não é assim que eles usam puxando a energia de quem tá, do encarnado que tá usando. Eu até contei lá no grupo que a gente tem lá, que eu tive um sonho, né? Que foi um sonho lúcido, não foi projeção. Gente, um sonho muito louco, assim, mas muito, muito real, assim. Tenho certeza que eu tava nesse local, só que eu não tava consciente. Que eu tava indo pra um terreiro. Só que aí eu me desviei, assim, fui pegar um negócio, pensei em pegar um negócio na minha casa, uma blusa de frio. E aí a moça do terreiro falou pra eu não ir, que era perigoso ir sozinha. Eu falei, não, mas é aqui pertinho, eu moro aqui do lado. Aí ela ainda me defumou, fez um negócio assim, uma defumação. Eu deixei e tal, mas, meu, muito complicado. Na rua tinha um monte de adicto, né? Eu falo assim pra não dar de noia, né? E eles ficavam tentando me roubar, uma coisa muito louca, muito confusa. Nossa, perdi totalmente a oportunidade, não consegui voltar pro terreiro. Uma moça me ajudou, mas mesmo assim perdi muito tempo. E, e foi isso, né? Então a gente vê muita gente assim e acaba atrapalhando a experiência, né? Porque eles ficam lá tentando, eles estão em desequilíbrio, muitos deles estão desesperados, né, pra usar alguma coisa. Então eles ficam ali pedindo, implorando, é um negócio bem. Já aconteceu várias vezes comigo. Esse ano tá acontecendo muito, inclusive. Por isso até que eu fiz uma live, né, contando uma projeção que eu tive, que eu vi um monte de adicto, mas foi no umbral mesmo. E eu fui levada lá pra ver. É, só que depois daquela experiência, eu comecei a ver muito aqui na crosta. Então, gente, esse negócio de uso de tóxico tá pegando demais, assim, ó. As pessoas que desencarnam desse jeito é triste. E isso eu falo que não foi livro que contou, não. Eu vi, tô vendo muito em projeção, tô vendo toda hora, assim, ó. Toda hora acontece alguma coisa, ou eu estou em projeção, ou eu tô em sonho lúcido. Eu fico vendo essa galera assim, e eles andam em bando, e eles estão muito desesperados, parece assim, uma fissura terrível e num desequilíbrio, fica implorando, fica te arranhando, assim, pedindo alguma coisa pra cheirar, pra fumar. É horrível, horrível. E sempre eles são tão incisivos assim que eu acabo acordando. Porque eles vão pra cima, assim, não pra bater, mas ficar te agarrando, ficar puxando suas coisas. É horrível, gente, horrível. E o Lírio colocou chocada que. Ah, Lírio. Chocada que tem Cracolândia até na projeção. É o que mais tem, tá? Que mais tem, que mais tem. E às vezes o lugar na crosta é um lugar legal. Igual eu contei pra vocês recente. Foi num bairro que é perto da minha casa, um bairro da hora. Assim, da hora não, mas um bairro normal. Normal, que não acontece nada. É um bairro com muito comércio. E tava assim, ó. Lotado de espírito ali, lotado. Então, você vê, tá? Vê bastante. Ainda mais se você mora assim em cidades grandes, sabe? Metrópoles, vai ter certeza absoluta. Na crosta vai ter, porque eles não vão ficar muito lá nos umbrais, porque lá não tem encarnado cheirando, fumando e bebendo. Eles vão vir pra crosta. Por isso que muitas vezes a gente não vê isso no umbral, mesmo em umbral pesado, não vai ver. Porque eles não vão ficar lá, eles estão na fissura para usar as coisas. Eles só usam é, quando o encarnado tá usando, tá? Aí tem sim, tem espírito usuário, tem bar lá no astral, tem sim.
Só que você vai ver essa galera em bando, usando coisa, assim, nesse desespero, nessa fissura, é aqui na crosta, porque senão eles não conseguem usar. Então eles vêm pra cá pra obsediar quem tá usando, tá? E, bom, então você vê muito isso também, tá? Aqui na crosta ainda. Gente, acontece muito dessas festas bagunçadas que tem essas coisas na crosta. Geralmente elas acontecem onde tá tendo no físico. Então, se você tá vendo um baile que tá, de novo, que tá usando droga, que tá usando coisa, que tem muita bebida, que tem gente à torta à direito, você vai ver isso lá também. Vai ter também essa festa lá. Muitas vezes é uma festa que vai acontecendo ao mesmo tempo, então todo mundo junto é uma festa só. E outras vezes é no equivalente, sabe? Tá tendo uma coisa ali em cima. E quando eu falo em cima, é em cima. Tipo, pode ter uma construçãozinha em cima, eu já vi isso também. E se tá pesado no físico, sabe esses baile pesadíssimos, assim, que tem coisa, que tem droga, que tem arma, que tem gente fazendo coisa errada demais, assim. Lá no astral tá triplamente pesado. Tá triplamente pesado. De novo, coisas que eu vi. Falei pra vocês que eu vou falar as coisas que eu vi. Já vi, não foi só uma vez. A gente também pode ver postos de socorro e hospitais do astral aqui no plano físico, né? Então, aqui na crosta que eu falo, né? Só que no equivalente astral. Então, tem muito. Todos os hospitais, todos, sem exceção, vai ter um equivalente no astral. Eu também estive em um recente, mas não foi aqui na crosta, foi no umbral médio, era muito protegido. Foi esse que eu falei que foi a primeira experiência que eu tive, onde eu vi muito adicto e eu tava muito consciente. Foi pesado, assim, eu fiquei muito impressionada. Eles estavam na frente do hospital porque eles estavam se desintoxicando e os que estavam lá na frente eram os que conseguiram ir para aquele lugar, umbral médio. Não tava em colônia, umbral leve, não, eles estavam no umbral médio. Esses foram os melhores, o que estavam conseguindo começar a se desintoxicar. Mesmo assim, eles não conseguiam ainda entrar no hospital. E eu perguntei pro cara que tava do meu lado, que era tipo um médico, mentor, assim. Eu falei, mas por que que eles não entram? Porque eu fiquei com dó que eles estavam no chão do saguão. Não era nem saguão, porque era no chão da. O saguão é quando já entra, né? Não era o saguão, era tipo o hall. Tava no hall do lado de fora do hospital. Eles estavam no chão, muito. Não tinha espaço pra andar. Você tinha que ir passando assim por cima, sabe? Sem pisar neles, mas achando brecha assim pra pôr o pé. Porque tinha muitos, e eles estavam vomitando, eles estavam em péssimo estado, assim, péssimo estado. E aí eu falei, gente, por que que vocês não põem pra dentro, né? Porque eu entrei também no hospital, o hospital tava vazio. Falei, por que que vocês não põem pra dentro, né? Aí eles não conseguem. Se a gente pôr para dentro, eles vão passar muito mal e vão ter um colapso. Vão ter um colapso, não pode. Então aqui é o mais próximo que eles conseguem ficar, por causa da vibração, tá? O hospital ele mantinha uma vibração minimamente boa para ajudar na recuperação. Só que ele falou, aqui no saguão eles já estão se recuperando. Aqui no saguão não, no hall. E aí eu falei assim, mas como se recuperando? Ele falou, você não tá vendo que eles não param de vomitar? Tá desintoxicando. Fez tanto sentido. Aí você fala, como que você não acredita em plano astral se eu faço uma projeção e eu tenho tudo isso de informação? Eu nunca trabalhei com adicto, nunca, eu não sou da área da saúde, eu nunca trabalhei com adicto, eu não uso nada, tá? Nunca usei nada pesado, assim, nunca usei. Não tenho convívio com quem usa. Não fico estudando sobre, porque eu não tenho interesse, pelo menos até então, não tinha interesse sobre isso. Por que que eu tenho um sonho, vamos supor que fosse um sonho onírico. Um sonho onírico com tantas informações, não tem como duvidar quando você tem esse tipo de experiência. Então, existem esses hospitais, e geralmente são hospitais que têm a mesma especialidade do hospital físico, porque ali você vai ajudar também o encarnado. O hospital ele tanto é para ajudar o encarnado que já está lá, então os espíritos estão trabalhando em conjunto com os médicos do físico, com a equipe médica, enfermeiros e tudo mais. É, e e também tem para ajudar os próprios espíritos que estão por ali, né? Tem nos centros espíritas terreiros, barracões de candomblé igrejas também, igrejas, templos espirituais.
centros esotéricos, todos esses lugares também têm o equivalente no astral e sempre estão abertos. Se você estiver fora do corpo e você passar na frente de um terreiro, vai estar funcionando. Se você passar na frente de um centro espírita, vai estar funcionando. E quando eu falo funcionando, não é tudo escuro e você bate na portinha. É tudo vivo, vai ter um monte de gente na porta, vai ter um Exu gigante andando lá na frente. É sempre assim, é tudo muito vivo. A noite no astral aqui na crosta é interessantíssima. A gente fala muito dos outros planos, né? Ai, do umbral médio, umbral leve. Não, aqui na crosta é muito interessante. Porque é tudo muito, muito vivo. Pensa numa noite assim de. Eu não sei assim mensurar, porque cada um tá numa cidade, né? Mas sabe quando acontece um evento, tá tendo um festival na sua cidade, que é aquela noite viva, cheia de luzes, que pode ser 3 da manhã e tá tudo acontecendo, muita gente andando e os carros andando na rua e não sei o quê. É tipo isso, sabe? Eu acho muito interessante. Quando eu abro consciência, eu tô na crosta. É bem interessante. Dani Gaioski. Ju, será que você tem algum trabalho a desenvolver com esses espíritos e por isso você tem visto tanto? Eu pensei nisso essa semana, né? Eu até contei para o pessoal ontem, né? Da experiência que eu tive com esse monte de novo, essa galera dicta. Eles estavam numa fissura terrível, mas eles não estavam aparentemente ruins. Eu não sei, eu tive a impressão de que são encarnados. Eu tive essa impressão de que eram encarnados fora do corpo nessa fissura, né? Porque eles não estavam como espíritos ficam. Eu não vi, não senti isso, pelo menos. Mas não sei, não tenho como ter certeza. De qualquer forma, eu fiquei pensando assim, por que que isso tá acontecendo? Por que que eu tô vendo tanto isso? Porque não tem ligação, não tem porquê, assim. Se fosse algum, não sei, alguma questão que eu vivo, faria mais sentido eu ser atraída para esses locais. Mas não é, gente. Eu quase não saio pra falar, ah, você tá saindo pra. Eu quase não saio, assim, pra lugar desconhecido. Tipo, eu sempre, quando eu saio, é sempre pra casa de alguém, sabe? A casa de um amigo, casa de alguém da família. Ou então, tipo, eu viajo, ou eu vou num parque, ou vou num aniversário. Eu nunca, faz muito tempo, assim. Acho que a última vez que eu fui num negócio à noite, assim, com balada, com música, com gente fumando, bebendo, foi em, foi em julho, que foi aniversário de um amigo nosso. Mesmo assim, é um lugar muito legal, que tem poucas pessoas, tinha muita gente que eu conheço. Antes disso, anos. Então, assim, não é nada que eu tenho atraído pra minha casa. Por isso que pra mim eu fiquei pensando, tô pensando por que que tá acontecendo isso com tanta frequência. Eu acho que é um que faz sentido, Dani, isso que você colocou. Lírio fala, Ju, e quando você acorda e passa por esses locais que experienciou tais coisas na projeção, como lida de boa? Não, lido de boa, né? Que faz tempo, né, que eu faço projeção, faz bastante tempo. Tem umas que me impressionam. Aí eu venho aqui e conto pra vocês, né? Eu gravo um vídeo, eu conto sempre pro meu marido também, ele fica, meu Deus, Juliana, né? Você tem umas coisas muito loucas, assim. Aí eu falo, é porque eu abro consciência, né? Se você treinasse, você abriria também. Que ele não treina, né? Mas eu não fico, eu fico pensando, tentando tirar uma lição, tentando tirar um aprendizado, sabe? Às vezes foi só uma experiência, mas eu gosto. Eu sempre fico grata por lembrar, porque é como eu falo, gente, vocês todos estão vivendo isso. Todos nós sempre, a gente não fica só em casa, a gente pode não ser com muita frequência, mas sempre, mas acontece. Todos nós estamos vivendo isso, só que a gente não lembra, né? A maioria não lembra. E a grandíssima maioria não abre consciência. Mas só de lembrar já é um grande avanço, porque você tá sabendo o que está acontecendo, você começa a refletir um pouco. Eu comecei a pensar o quanto essa questão da droga está sendo muito séria e pouco falada. Por quê? Porque eu tô vendo isso no astral, as pessoas desencarnando desse jeito. É uma epidemia, gente. Assim, é muita gente, é desesperador. Eles ficam se machucando, fica se coçando. É coisa horrível, horrível, assim, é muito feio de ver. Aqueles que estavam vomitando, assim, um negócio que. Aquilo me impressionou muito. Tanto que eu abri uma live para falar sobre. É, eu fiz 37 anos semana passada. E a maior parte das pessoas que eu falo aqui são pessoas mais novas que eu, né? Pela estatística, tá entre 30 e 40, a maior parte. Mas só que essa galera dos 30 ou 40 são mais quietinhas. A galera que comenta, que interage, é a galera bem mais nova.
Então, eu não sei se também eu preciso, assim, eu sinto que eu preciso estar sempre falando, porque as pessoas estão normalizando demais o uso de algumas coisas. Então, uso de lança, uso de pod. Tá muito normalizado como se isso fosse uma coisa levinha. O próprio álcool também, é uma coisa levinha. Gente, ontem eu vi uma trend de uma menina que não devia ter mais do que 20 anos. E ela postou falando assim, ó, meu eu do passado, aí ela na igreja pentecostal lá, toda vestida de crente, não sei o quê. E, e ela, o meu eu de agora. Aí ela colocou lá umas frases. Minha primeira frase era assim, ó. Eu de agora, bebe mais que o Opala 76, 77. Não sei o que, inimiga do fim, não sei o que. Aí eu falei assim, gente, quando ficou bonito falar que você bebe mais que um Opala 77 aos 20 anos? Quando foi bonito falar isso? Porque até meu pai que tem problema com bebida, meu pai ele não admite que ele bebe tanto. Porque até ele que já tá, tipo assim, eu tenho 66 anos, né? Tipo, não tem mais como eu fingir que eu sou uma pessoa que eu não sou. Até ele fala, não, mas não bebi tanto assim não, foi só 2 doses, não sei o quê. Ele não admite. Tá bonito você com 20 anos falar que você bebe mais que um Opala 77 com 20 anos, gente. Quando você tiver 50, se você chegar até lá, você vai estar dando trabalho pros outros, com o fígado todo fodido, né? Então, assim, a gente tá normalizando achando bonito ser feio. Então, às vezes eu vivo essas experiências no astral e eu sinto a minha obrigação, porque não é possível que é à toa, né? Eu sinto a obrigação de vir compartilhar com vocês para fazer um alerta. Não fica achando que é bonito, que é feio, sabe? Não tô falando pra vocês dizer a Madre Teresa, eu também tomo minha cerveja, sabe? Eu não fumo, mas assim, tem gente que fuma ali, um cigarro. Não tô falando pra ser Madre Teresa, né? Ser a perfeição encarnada. Não, não, gente, né? É impossível. Você vê, a menina era da Pentecostal, os pais deviam. Não devia deixar ela tomar banho de porta aberta, de porta fechada, né? Porque tinha medo da menina fazer alguma coisa dentro do banheiro, que eu já ouvi falar isso, que os crentes não pode fazer nada com eles mesmos, né? Porque senão, sei lá o que acontece. Então tem que tomar banho de porta aberta. Aí a pessoa se despiroca num grau que vira isso. A menina que bebe mais que o Opala 77. Então é importante deixar claro que você não precisa ser, né, a pentecostal que não pode tomar banho de porta fechada. Mas calma, tá? Calma que não tá bonito isso. Pode parecer bonito na hora de você ver a trend lá, mas a pessoa tá lá com a cara na sarjeta. Igual eu já vi várias vezes meninas em show, bebe, e pessoas, não só meninas. Meninas, na maioria é homem mesmo. Bebendo no show na fila pra entrar, mas bebeu tanto que quando chegou no show desmaiou lá, dando trabalho pros paramédicos, não assistiu 10 minutos de show. Passou o show vomitando. Olha que bonito, que lindo. Aí você vê, ficou algum amigo que gastou R$ 500 no ingresso, vai ficar alguém com você lá segurando teu cabelo? Não. O pessoal caga. E tem que fazer isso mesmo. Ninguém mandou se entupir de cachaça. Aí a pessoa vai perder os R$ 500 do ingresso pra ficar lá segurando o cabelo da bonita, dando apoio moral pro bonito. Isso que eu tô falando ainda é consequências leves. A consequência grave é essa que eu tô contando, né? Que é o foco do vídeo, que é o que você vê lá no astral. É isso, é triste. Aí não tem mamãe pra fazer chazinho de manhã. Não tem uma cama confortável pra você dormir até 1 da tarde. Então, atenção, tá? Boa pergunta, Mirella. Mirella e Lili. Como seria um colapso já em espírito? Os espíritos, eles entram em colapso. É, eles têm umas convulsões, assim, tem vários sintomas, assim, né? Às vezes tem uma convulsão, às vezes eles começam a gritar, às vezes começa a sair coisas de dentro da boca, do ouvido, do olho, parece que tá morrendo. E aí eles apagam, dá um apagão geral, assim. E aí, pra acordar, ninguém sabe quando acorda. Não tem crise que faça essa pessoa acordar. Aí não é muito. Aí pode ser um atraso ali no tratamento dele, né? Às vezes ele despiroca tanto, ele desequilibra tanto que ele cai, ele vai automaticamente, literalmente, automaticamente ele vai para umbral grosso. Porque desequilibra tanto, densifica tanto nessas crises que vai para umbral grosso, aí não tem nem como o mentor pegar, porque se tá difícil manter ele ali no hall do hospital, ele densificando mais ainda, aí não vai conseguir nem ficar ali na redondeza. Então, sim, acontece. E tem espírito que colapsa tanto que vira o void. O void é fruto de um colapso que deu, assim, ó.
dê um colapso no corpo energético, porque, gente, quando a gente desencarna, a gente ainda está se manifestando no corpo. Não é mais o corpo físico, mas é um corpo que é o corpo astral. Então, esse corpo, ele também tem a sua composição, tem o seu organismo astral, né? Não sei como que fala, mas tem uma organização ali naquele corpo. Então aquilo também colapsa, né? Quando colapsa, entra assim, fica tipo em coma, um coma espiritual, né? Ou a depender do. Não é como eu tô falando, não é o exemplo que eu dei que a pessoa vai virar um ovoide, mas o ovoide ele é fruto de um colapso também, tá? Rogério, eu vou responder essa pergunta só porque ela é interessante, né? Não vou deixar você ficar com essa dúvida, não. Oi, Ju, boa noite. Quando acontece um acidente, muitas pessoas desencarnam juntas, elas se veem? Não necessariamente, sabia? Não. Você, pô, já tem vários relatos de pessoas que desencarnam no mesmo momento, inclusive casais, e eles não se veem, cada um vai para um canto. Não necessariamente. Quando é um acidente assim muito grande assim, é mais fácil que eles se veem, mas também não todos, não todos. Vamos supor que o Fernandinho Beiramar esteja num avião onde vai acontecer um acidente e todo mundo vai desencarnar. Esse Fernandinho Beiramar aí não vai ficar com a galera, ele vai automaticamente ser. Eu falei com uma de vocês aí essa semana sobre Ghost, né? O filme Ghost. É um clássico, cheio de romance e tudo, mas tem muita coisa interessante. No filme Ghost, um cara que é muito ruim, um ladrão lá e bandido que matou um monte de gente, ele morre. E aí, quando ele morre, mostra assim, um monte de espírito saindo de baixo, assim, puxando ele. Mas não dá tempo de nada, não dá tempo de nada, não dá tempo de pensar, de fazer uma oração, nada, já puxa. Porque quando essas pessoas fazem muito mal aqui na Terra, encarnado, eles não estão sozinhos, nunca. Então, ele tem muita ajuda, ele tem muito incentivo. Então, quando eles desencarnam, essa ajuda que ele teve durante toda a vida é cobrada. Nada de graça, gente, com esses caras. Por isso que muitas de vocês escrevem assim pra mim. Nossa, Ju, tem um colega aqui que ele sempre fala isso. Em todos os vídeos ele fala isso. Não sei se ele tá na live hoje. Ele fala, eu fico puto porque todo mundo que faz besteira, que não sei o quê, se dá bem. Eu que sou um bonzinho, só me dou mal, não sei o quê. Se dá bem até a segunda página. Se essas pessoas estão fazendo um monte de coisa errada e estão se dando bem, elas estão tendo muita ajuda. Isso vai ser cobrado com juros e correção quando ele desencarnar. Então, né, respondendo sua pergunta, não, depende muito do estado ali da pessoa, tá? Ajudam, Bárbara? Ajudam, muitas vezes sim. A depender do quanto essa pessoa é protegida. Não é qualquer batedor de carteira que tem toda é, essa proteção trevosa, não. Mas, tipo, eu falei do Fernandinho Beiramar, por exemplo. Com certeza, esse cara aí, ele tá com uma equipe enorme. Lógico, não tem treva que é maior que a luz. Mas muitas vezes eles fazem muito ali pra ajudar esse cara. Por quê? Porque ele não tá trabalhando. Ele não é o cara que tá. Não são os espíritos que estão trabalhando para ele. Ele está trabalhando para os espíritos. Então, quanto mais eles conseguirem afastar esse cara de ser pego, de morrer, de acontecer alguma coisa, mais o cara vai continuar trabalhando para eles. Só que quando o cara desencarna, o cara é só mais um peão. É só mais um peão. Vai servir para eles lá, vai servir eles, vai ficar. Não, vai ficar milhares de anos, muitas vezes, ou pelo menos centenas ali sendo, não podendo respirar sem permissão. Não, Zeremia, tem como você saber se a ajuda que você está recebendo para alguma coisa é de energia boa ou ruim? O que que você tá fazendo? O que que você tá querendo? Ah, eu quero que meu vizinho morra porque ele ouve música muito alta. Aí, de repente, seu vizinho amanhece morto. Não é ajuda boa, né? Vamos combinar? Agora, assim, eu preciso muito trocar de emprego, porque esse meu emprego tá péssimo, eu preciso ganhar mais, pra ter uma vida digna. Tudo bem, você tá por acaso puxando o tapete do seu colega, você tá, sei lá, fazendo o colega cometer um erro de propósito para que ele seja demitido e você pega o cargo dele. Então é uma coisa meio de feeling, sabe? Se você tiver um feeling, você vê. Ajuda pra quê? O que que você tá fazendo? Você tá fazendo coisa errada para obter aquilo que você quer? Se você conseguir, você recebeu ajuda de amiguinhos, né? Como que é o nome daqueles caras que emprestam? Dos agiotas astrais. Agiota astral é a mesma coisa do agiota
do plano físico. Ele vai te cobrar, tipo, o quíntuplo do que ele te deu. Então, assim, cuidado. Agora, se você estiver recebendo ajuda de pessoa. Se você estiver recebendo ajuda pra fazer coisas legais, sei lá, coisas inocentes, sabe? Se quer mudar de emprego. Por que que você acha que um mago trevoso vai sair lá do buraco dele pra te ajudar? Não, porque eu quero que ele arranje um emprego. Não, né? Só se você tiver vontade de arranjar um emprego pra ganhar mais, pra comprar um estoque de droga e começar a vender. Aí pode ser. Bárbara, como que escapa desses agiotas do astral? Ou não é possível? Como que você escapa de agiota do físico? Pagando com a vida, né? Não escapa. Ele escapa você. Lá não se morre de novo, né? Então é tortura. Tortura. Esse povo que fica sendo torturado lá, que apanha até não poder mais, é isso, gente. Tem que pagar. Quando você chega lá do outro lado, você paga. Por isso que é isso. Aí que acontece? Por isso que tem muita gente, e eu tô falando de mim também, tá? É, eu não reclamo, mas eu tenho consciência que eu não sou santa. Ou pelo menos eu não sou santa hoje, mas eu acho que no passado eu fui mil vezes pior do que eu sou hoje. Porque tem gente que fala assim, ó, eu odeio vir pra cá, eu tenho certeza que minha encarnação foi compulsória, eu tenho certeza que eu não pedi pra vir, que eu vi porque não tinha mais jeito. Às vezes você tava lá sofrendo tortura porque aprontou na outra vida. Aí você prefere o quê? Ficar apanhando eternamente ou encarnar? Você implorou pra encarnar. Tem que estudar, gente, que aí a gente começa a ver sentido em algumas coisas. A gente acha que todo mundo veio da colônia, que tava super bem lá, vendo o sol nascer na faixa de areia da praia. De repente te sugaram, vamos encarnar na favela de São Paulo. Não, não, tá. Provavelmente não. Não, Líria, é que a Líria colocou assim, a gente pode até ter implorado, mas o que bate um arrependimento, bate. Eu, assim, você pode ter se arrependido, mas se parar pra pensar direitinho, você se arrepende de ter vindo? Você queria ter ficado apanhando? Eu acho que não. Se fosse o caso, eu tô falando que todos nós vivemos isso, mas se fosse o caso, é, às vezes a gente fala assim, pô, tá difícil. Não é que a gente que tá difícil, que a gente se arrepende. Mas tá difícil pra caramba, sabe? É igual faculdade. Você começa a faculdade, o primeiro semestre é de boa, e começa as provas, aí, meu Deus, onde eu vim amarrar meu jegue, né? Mas você tá difícil, é muito cansativo, você não vê a hora de acabar. Mas não é que você se arrepende de ter feito a faculdade. Na verdade, você não vê a hora de acabar. Então é diferente. Então a gente só tem. Eu sei que você tá brincando, mas tipo assim, só pra gente calibrar, assim, recalibrar o jeito que a gente se expressa quando vocês mandam nos comentários aqui, eu tenho certeza que eu não pedi pra nascer. Calma, gente, tá difícil pra todo mundo. Não tem que fingir que tá de boa. Tá difícil mesmo. Tudo bem falar que tá difícil. Mas entendam que pediu sim. Ou pelo menos concordou. Você pode não ter pedido, mas você concordou. Você entendeu que era o melhor para naquele momento. Mas você sabia que não ia ser fácil. Então a gente vê muita coisa no astral aqui na crosta, né? Não, nem sempre a gente vai para umbral leve, umbral médio, quinta, sétima dimensão. Não, a gente vê coisas aqui e eu acho que isso pode estimular vocês, porque, de novo, é muito legal. Lógico, você vê umas paradas meio torta, né? Como eu falei pra vocês. Mas eu conversando com vocês aqui, eu vejo que eu acho que é comigo isso, assim. Não é todo mundo que fica vendo os nóia na rua. Eu vejo com frequência, vou refletir mais sobre, tentar entender o motivo, porque, de novo, gente, de coração, eu não uso nada, nunca usei nada pesado. Então, pra mim, não faz sentido. Ninguém da minha família, graças a Deus, é envolvido em nada. Eu não ando em locais que as pessoas fazem isso, então não faz sentido, assim, pela lógica. Mas eu tenho certeza que tem um sentido, então eu vou pensar melhor. Mas já tô aqui me adiantando, dando os recados para vocês. Se você é aquele que gosta de puxar um negocinho no final de semana, que gosta de ficar fumando 5 vapes por semana, né? Acaba com o negócio, eu nem sei quanto dura aquilo. Fica fumando 3 maços de cigarro por dia. Você toma cuidado, tá? Porque teu lugar lá com os nóia vai ficar dando as mãos um pro outro pra ficar lá arranhando os encarnados fora do corpo. Ó, atenção, tá? Ficar lá enchendo o saco do povo. Presta atenção, tem outras formas de você se divertir. Tudo com moderação também, tá, gente? Se tá em desequilíbrio, não é usando coisa, viciando a mente, que você vai se resolver. Mas é isso. Só um alerta também antes de finalizar. Se você pensa, quem nunca, né?
Mas se você pensa em sair do corpo pra ir na casa de alguém, toma cuidado, porque isso é antiético, tá? Só se for a casa dos seus pais, e mesmo assim, se for. Ah, meus pais eu convivo, eu tô direto na casa deles, né? A casa dos meus pais é uma extensão da minha. Beleza, igual a casa dos meus pais. Eu vivo na casa dos meus pais, são meus vizinhos. Meu filho fica lá todo dia de manhã. Beleza? Né? Agora, casa de qualquer outra pessoa, do teu irmão, do teu ex-namorado, do teu colega de trabalho, do teu crush, do famoso, você nunca vai ter que conseguir, né? Mas, sei lá, não, quero lá ver o Justin Bieber dormindo. Toma cuidado, porque você não vai. De qualquer forma, você não vai. Mas é muito antiético. E isso pode ser prejudicial para você em termos de permissão para você ficar saindo do corpo. Se você sai do corpo com intenções ruins, antiéticas, você pode ter um bloqueio pela espiritualidade. Não, essa pessoa tá dando trabalho. Então, gente, não dê trabalho fora do corpo, porque senão você vai ter um bloqueio. Porque mentor consegue te bloquear para isso, tá? Você vai sair e vai ficar de castigo, não vai abrir consciência. Então, atenção, não fica querendo ficar visitando o crush, vendo a gatinha dormir de camisola, porque vai dar ruim pra você. Combinado? Dani, vamos lá, interessante. Só tem como evitar que as pessoas venham na minha casa. Tem um amigo que vinha direto, sem querer. Era ele mesmo? Você tem certeza que era ele? Porque acontece de obsessor fingir que é de conhecido teu pra ganhar tua confiança. Ou pra te encher o saco, pra te perturbar, pra criar discórdia, pra você começar a desconfiar da pessoa. Sim, ele me dizia, ele vinha sem querer e depois lembrava. Vocês tinham um crush, vocês dois, porque às vezes acontece. Se tá rolando alguma coisa aí entre as pessoas, isso acontece. As pessoas não falam, né? Mas acontece. Então, se rola aí uma afinidade, pode ser de amizade também, uma coisa muito forte entre as pessoas. Naquele dia aconteceu dos dois tá pensando muito no outro, vai se ver. Aí ele fala, não queria, mas tava pensando em você. E você também tava de alguma forma dando abertura, porque não basta a pessoa pensar muito. Tem um monte de gente aí que tem uma obsessão por outras pessoas. Isso não é garantia que ela vai estar lá enfiada na casa da pessoa. Mas se de alguma forma a gente dá abertura, aí é capaz sim de se encontrar, tá? Aceitando ou não, é assim que funciona. Samia, posso encontrar algum ente que se foi? Samia, pode. Só que eu sugiro que você, antes de querer encontrar, quando você estiver indo dormir, faça uma oração, peça para os seus mentores, seus guias, né, aquilo que você acredita, as entidades, os seus espíritos amigos, promoverem esse encontro. Pede para eles promoverem esse encontro. Por que eu falo isso? Porque às vezes o ente não tá bem. E aí você força o encontro e você pode prejudicar ele e você. Você pode trazer ele para sua casa, ele ficar sem querer te obsediando. Você pode encontrar ele, deixar ele mais perturbado ainda. Então, assim, peça antes para que a espiritualidade superior patrocine esse encontro. Se for permitido, se for do merecimento dos dois, sempre coloca isso, assim, para que as coisas sejam seguras e que sejam benéficas para as duas partes, tá? Oriovaldo, mais ou menos, né? Que a casa dos outros é blindada, tem espíritos que protegem. Tem, mas por que tem obsessor em casa? Porque os moradores abriram campo. Então é isso que eu falo. Você pode até conseguir ir na casa de alguém, mas você vai estar como se fosse um obsessor lá, perturbando a pessoa. A pessoa abriu o campo? Abriu. Mas não seja, não faça o papel de obsessor, sabe? É isso que eu falo. É, vai ter espírito protegendo desde que o encarnado esteja numa sintonia bacana. Se ele tá vibrando na sintonia de espírito que tá querendo entrar na casa dele, é como se fosse um convite, um passe livre para quem tá vibrando igual entrar. Por isso que antes de dormir, sempre peça proteção também para sua casa, tá, gente? É isso, meus amores. Uma boa noite para vocês. Obrigada por quem ficou até agora. Vocês são top. Até a próxima.